capítulo 6, versículo 11. Quem achou, diga: Deus vai falar comigo. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biérita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nos contaram nossos pais, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor desamparou-nos e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e lhe disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Amém. Levante uma das mãos para os céus e diga: Jesus, tu sabes a reunião não é nada mais do que tratar-nos acerca dos negócios do reino de Deus. O Senhor ministrou no meu coração hoje pela manhã ali no hotel, e eu fiquei até um pouco mais tarde lendo sobre esse texto bíblico, e eu quero fazer uso dele nesta noite, nesta tarde, para falar sobre o obreiro e a escolha de Deus, o obreiro e a chamada de Deus, o obreiro e a sua vocação da parte de Deus. É claro que todos nós que aqui estamos, direta ou indiretamente, de uma forma ou de outra, estamos envolvidos, enganjados, presos em algo referente à obra de Deus. Hoje pela manhã Deus me lembrava do pedido de José antes da sua morte. José dissera para aqueles que ficariam, pois sentia que a sua morte se aproximava, e José disse: Olha, quando Deus vos visitar, não deixem os meus ossos aqui no Egito, levem os meus ossos daqui. E aí Deus me dizia: na minha obra precisa existir até quem carregue osso. Alguém pode ter este detalhe como algo insignificante, mas depende da maneira como você vê aquilo que Deus coloca em sua mão. Glória. Depende da maneira que você encara aquilo que Deus lhe proporciona. Glória. Primeiro foi um pedido de um homem que foi praticamente tido como o rei do Egito. Por que praticamente? Porque a Bíblia diz que Faraó disse para José: Olha, você aqui manda em
tudo, menos no trono, quando eu estiver aqui. Porque no dia que eu não estiver no trono, até no trono você manda. Aleluia. Então José tinha momentos de rei. Glória. E foi um pedido de um homem que foi considerado o salvador do mundo, pois o seu nome, após ter dado o Senhor a ele a revelação e a interpretação do que deveria ser feito para a crise que aconteceria no Egito, o seu nome foi trocado e foi posto Zaparnate Parneia, que significava salvador do mundo. E José, no passado, era um tipo para Cristo no Novo Testamento, que também é o salvador das nossas vidas. Então, quando alguém estava carregando aqueles ossos na obra, e alguém talvez estivesse na frente da batalha, alguém podia dizer: eu estou na frente da batalha. E dizer: e você está carregando o osso. E ele dizer: pois é, você está na frente da batalha e eu estou levando os ossos de quem já batalhou. Glória a Deus. Pegue na mão do teu irmão e diga assim: na obra de Deus depende da maneira que você vê as coisas. Aleluia, aleluia. Tem que ter quem carregue osso. Churabacandarava séria. Aleluia, glória a Deus. Então o Senhor Deus me deu esse texto bíblico, a escolha de Deus nas nossas vidas. A palavra escolha, dentre das suas definições no Aurélio, significa opção, preferência, seleção, discernimento. É interessante lembrar que Deus não faz escolha para salvar. Deus não faz seleção para salvar. Deus não faz preferência para salvar. Deus não faz opção salvífica. Para salvar, Deus salva branco, salva preto, glória a Deus. Salva alto, salva baixo, salva gordo, salva magro, salva feio, salva bonito, salva quem tem, salva quem não tem, salva pobre, salva rico, salva quem vai, salva quem vem, salva os que podem, salva os que não podem, salva os que falam bem, salva os que falam mal, salva doutor, salva empresário, salva empregado, salva proletor, salva professor, salva advogado, salva juiz, salva presidente, salva porteiro, salva, porque ele veio salvar a todos. Mas para usar, para envolver nas suas obras, para botar na frente daquilo que Ele quer, Ele escolhe, Ele aponta. Anara séria. É por isso que Paulo diz: a ninguém coloqueis as mãos precipitadamente. Paulo está dizendo: selecione, observe, discirna o cabra, observe o vaso, vê se vai dar para o que presta, testa primeiro, bota no quindim, passa na eira, vê se consegue segurar a onda, vê se vai aguentar o peso, depois, oh glória, oh glória, as escolhas de Deus, a chamada de Deus. Nós precisamos não só observar, mas precisamos aceitar as escolhas de Deus. Porque muitos de nós clamamos, pedimos para Deus salvar, para Deus libertar, para Deus transformar as vidas. Depois que Deus assim o faz, Ele agora entende que aquela vida tem algo que pode ser utilizado em determinada área e Ele separa para isso. E nós que oramos, que clamamos, que pedimos, que até jejuamos para Deus salvar, agora queremos questionar a escolha. Parece que Deus não sabe o que faz. Parece que Deus errou na indicação. Nós precisamos entender que existem escolhas que vão dar trabalho, porque faz parte dos projetos de Deus na terra. A Bíblia diz em Marcos 3 que Jesus subiu para o monte para orar. E o propósito da oração não é porque ele ia curar alguém. O propósito da oração não é porque ele ia expulsar demônios. O propósito da oração não é porque ele ia pôr um paralítico de pé. Ele subiu no monte em Marcos capítulo 3 porque ele desceria para escolher os 12.
E quando ele desceu para escolher, ele escolheu Pedro, Tiago, João, André, e aí foi escolhendo. E no meio da escolha ele disse: Judas, você também vem. E eu quero ver alguém dizer que Jesus errou em escolher Judas, o ladrão. Eu quero ver alguém dizer que Jesus errou em escolher Judas, o interesseiro. Eu quero ver alguém dizer que Jesus errou em escolher Judas, o preocupado com o material, porque Judas, ele era muito materialista. A prova disso está em Marcos 14 e em João 12, quando a mulher derrama o vaso de alabastro e ele diz: isso é desperdício. Não existe desperdício se o que você faz é para Deus. Anarachuricandacé. Está gastando o pneu, é para Deus. A sola do sapato está furada, é para Deus. O salto quebrou, foi para Deus. Deu uma pranchinha no cabelo, levou uma hora no salão. Quando saiu a chuva caiu, foi para vir para a igreja, foi para Deus. Pega na mão de alguém que já está dando glória, aperta e diga: nada que você faz para Deus é desperdício. Nada que você faz para Deus é em vão. Nada que você faz para Deus é à toa. O meu Deus sabe fazer suas escolhas. E a primeira observação que temos, para não nos delongarmos, é que quem faz a escolha é Deus. Diga comigo em alto e bom som: quem faz. Só mais uma vez, para que o teu irmão fique bem consciente disso, diga assim para ele: quem fez a escolha foi Deus. Aleluia, 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 aleluia. A Bíblia diz em João 15, versículo 16: não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós. Não fostes vós que me escolheste. Não passou no meu coração servir a Deus. Não foi do meu querer servir a Deus. Não foi da minha vontade, do meu livre-arbítrio. Eu aceitei a chamada, mas Ele que me escolheu. Eu acho interessante que as escolhas de Deus é antes da minha existência, para a minha existência, depois da minha existência. Vou repetir porque foi complicado. As escolhas de Deus é antes da minha existência, da minha existência, para depois da minha existência. Quando Deus separou e chamou Jeremias, e o Senhor Deus começou a mostrar a ele o peso do que ele precisaria viver, Jeremias disse: não manda eu ir não, porque eu não sei falar, eu sou um guri, eu sou uma criança. Jeová disse: eu vou lhe trazer uma revelação acerca dos meus projetos de chamada e de escolha. Antes de você existir, antes de seu pai e sua mãe ter um momento íntimo, e eu permiti que fecundasse no óvulo antes, eu te conheço. E antes de sair do ventre da sua mãe, eu te separei para profeta. Era bassúria. Ei, quando você chegou, já estava tudo programado. Oh glória. É por isso que tem alguém querendo ser pregador e Deus diz: vai ser cantor. Quer ser cantor, Deus diz: vai ser pregador. Quer ser pastor, diz: vai ser diácono. Porque já estava preparado, já estava separado. Para teu irmão não esquecer, pegue no braço esquerdo ou direito dele, balance com carinho e diga: é Deus que escolhe. É Deus que escolhe. É Deus que escolhe. É Deus que escolhe. Não é Miguel, é Deus. Não é Gabriel, é Deus. Não é os serafins, é Deus. Não são os arcanjos, é Deus. Não é a cúpula governamental, é Deus. Não é os palpiteiros, é Deus. Não é os grupinhos, é Deus. Não é os de influência, é Deus. Não é os que têm dinheiro, é Deus. Não é quem tem dízimo gordo, é Deus. Não é quem tem nome nobre, é Deus. Não é quem veste grife, é Deus. É Deus, é Deus, é Deus.
E se é Deus que escolhe, observe primeiro, a escolha foi feita por Deus, não adianta ninguém questionar. Pode até questionar, porque nós temos o direito e o livre-arbítrio de dizer o que quisermos, até mesmo pela nossa Constituição. Mas vai questionar porque quer, porque Deus já escolheu. Ananias, diga a Jeová, vá ali na rua chamada direita, na cidade de Damasco, entre na casa de um homem que está lá, chamado, que está na casa dele um homem chamado Paulo, que é vindo da cidade de Tarso, e ore por ele. Ananias questionou, quem? Paulo, quem? Aí Ananias veio com os argumentos que nós usamos. Esse aí não é aquele. Escuta o que eu vou dizer, que isso aqui é forte. Quando Deus te escolhe, Ele já não vê mais o passado, Ele já contempla o futuro. O homem, para impedir o meu chamado, olha o meu passado, mas Deus, para garantir o meu chamado, diz, já é vaso escolhido desde o ventre da sua mãe. Quando Ananias fez o questionamento, quem é esse? Ele disse, não é um que eu tenho ouvido falar. Deus não depende do que você ouviu. Deus não precisa abrir o jornal Brasiliense para saber das coisas. Deus não precisa ligar TV ou olhar internet, Twitch, blog, Face, rede social para saber tomar a decisão dele. Deus não é influenciado por mídia. Deus não é influenciado por comentário. Te escolhi. Levanta o dedinho assim, levanta o dedinho. Não se preocupe se não fez as unhas, eu também não fiz, não deu tempo. Aponta para teu irmão e diga assim, ó, se alguém quiser questionar é problema dele, mas está escolhido. Está escolhido. Está escolhido. Está escolhida. Está escolhido. Está escolhida. Mas faz muita zoada pregando, mas está escolhida. Mas faz muito movimento, mas está escolhida. Mas é muito tirada ela, mas está escolhida. Pergunta demais, mas está escolhida. Gosta de cantar muito, mas está escolhida. Está escolhido e não adianta questionar. Se Deus escolheu e a escolha foi feita por Deus, não adianta se opor. Tem gente que pensa que se opor ao escolhido vai deter o escolhido. Pelo contrário, a oposição ao escolhido é a garantia que foi escolhido. Vou repetir para ver se você dá um glória para ficar rouco. A oposição estabelecida contra alguém escolhido é a certeza que foi escolhido. Ninguém se opõe a quem não tem chamada. É por isso que Paulo pega a palavra em Romanos capítulo 8, versículo 33, e Paulo diz assim, ó, quem os condenará? Quem se levantará contra os escolhidos de Deus? Se é Deus quem os justifica. Quanto mais se opõe contra mim, eu digo, valeu, Jeová, a escolha foi certa. Glória! Glória, glória. Se alguém tem se levantado contra o seu ministério, se levantado contra a sua chamada, se levantado contra o seu jeito de ser, de trabalhar, manda ele reclamar. E diga a ele, pegue fila, meu irmão. Pegue fila, que a fila está grande de gente que não gosta da minha chamada, mas Deus me escolheu. Deus me escolheu. Levante a mão para o céu por 30 segundos e mande glória, mande glória, mande glória. Levanta a tua cabeça porque Deus te escolheu. Levanta a tua cabeça porque Deus te separou. Levanta a tua cabeça porque Deus tinha muitas opções. Deus tinha muitas opções, mas Deus disse, é esse, é essa. 3, se a escolha é de Deus, Ele vai dar sinais de que você é escolhido.
A Bíblia diz no Salmo 37, 24, confirmados pelo Senhor. São os passos de um homem bom. Não há um aqui sequer que, se Deus escolheu e separou, repito, não para salvação, porque para salvação Deus não faz escolha, separação de ninguém. Todos são para Deus aptos a serem salvos. Mas se aqui, neste dia, tem alguém que entende que tem escolha chamada de Deus, não tem uma aqui que Deus não dará sinais de que você tem um chamado. E esse sinal não é para você. Esse sinal é para os que não acreditam em você. Esse sinal é para os que estão botando em dúvida que era para você estar naquela igreja, naquele cargo, naquele departamento, naquele trabalho. Por quê? Porque sempre haverá Corã, Datã e Abirão, que dirá que Arão é conchavo ministerial, que dirá que Arão é trabalho de apadrinhagem, que dirá que Arão foi separado porque é parente de Moisés. Aí Jeová vai chegar: Moisés, sai de baixo, tira o seu cavalinho da chuva, que eu agora vou resolver. Bota todo mundo que acredita que Arão não é, para separar um pedaço de madeira, e no outro dia manda ver como é que está. O pedaço de madeira que ficar seco, esturricado, eu não escolhi, mas o que florescer foi eu que botei a mão. No outro dia, pegou o de Corã, nada. O de Datã, nada. O de Abirão, nada. Quando foi pegar o de Arão, até fruta tinha. Ah, dá outro glória, dá outro glória, dá outro glória, dá outro glória. Eu profetizo sobre a sua vida pela palavra que Deus vai dar sinais a quem não acredita que você é escolhido, que você é escolhida. Quem crê, alegre esta pessoa do teu lado, dê um abraço nele e diga: estou sentindo que você é escolhido. Estou sentindo que você é escolhido. Glória! A escolha de Deus é uma escolha que reconhece valores. Diga comigo: Deus reconhece valores. Tem pessoas que não querem me escolher por causa dos defeitos. Porque geralmente as pessoas olham para nós, pastor Robinho, e observam os erros, as falhas, os defeitos, e eles sobrepõem os defeitos acima das qualidades. Deus não. Deus, quando... Aí veio o contexto de Judas. Por que Deus escolheu um ladrão? Aí, para você não achar que eu estou fazendo apologia ao erro, Jesus disse que os filhos das trevas são mais pudentos que os da luz. Quem é os filhos das trevas? Ladrão, traficante. Não era para ser assim. Mas quando Deus separa, não é que ele omite os defeitos, mas ele dá ênfase aos valores. Quando ele chamou Gideão, que Gideão viu o potencial da chamada, que foi abrir a boca para questionar, o Senhor disse: varão valoroso. Quando Deus olhou para você, Ele não esqueceu dos seus defeitos, mas disse: você tem valor, você tem valor, você tem valor, você tem valor, você tem valor.
As pessoas até acreditam, e me perdoe se eu, de certa forma aqui, apertar o juízo de alguém, que ser negro é defeito. Às vezes as pessoas fazem as colocações. Se eu pudesse, eu mudaria a definição de negro no Aurélio. Porque no Aurélio, o negro significa trevas, escuridão e mal. Só que a Bíblia diz que Satanás se transforma em anjo de luz. E a essência da maldade está no branco. Candacé. Nós precisamos desestruturar essa ideologia e essas teorias fajutas e falidas que foi implantada pela sociedade, para entendermos que nós não somos escolhidos pela cor dos olhos, pela cor da pele, pelo grisado dos cabelos. Ei, glória! É glória. Então guarda o que eu vou lhe dizer. Quando alguém questiona a tua chamada, você diz: rapaz, se Deus me escolheu, Ele viu que eu tinha valor. Ele viu que eu tinha valor. Ele viu que eu tinha algo de bom. Dava para você olhar para o teu irmão aí, para aproveitar e ver se ele está usando lente de contato, e dizer assim para ele: você é cabra bom. Você tem algo de bom da parte de Deus. Oh glória, oh glória, oh glória. A Bíblia diz, em Zacarias capítulo 3, versículo 2, que Satanás se opôs ao sumo sacerdote Josué. E disse assim para ele: está sujo. Ele logo que é o erro, o pecado, o defeito, a falha. Só que os advogados que me ouvem, os que fazem advocacia que me ouvem, se errar me perdoe, quando você faz a réplica, eu tenho direito à tréplica. Não é mais ou menos por aí, Cláudio? Você diz e eu tenho direito de também dizer. Não é mais ou menos por aí, pastor? Eu sou pregador, não sou advogado. Então quando Satanás veio com os defeitos, Deus usou um anjo. Peraí, agora eu tenho que dizer minha parte. Você não está vendo, Satanás, seu cinzento, que esse aqui é um tição tirado do fogo? Ah, dá outro glória, dá outro glória, dá outro glória. Lá no mundo problemático, aqui para resolver problema. Lá no mundo para fechar, aqui é para abrir a porta. Lá no mundo para falar mal, aqui para falar bem. Lá no mundo para cair, aqui para ficar de pé. Lá no mundo para arrumar pedra, aqui para se opor às pedras. O meu Deus está dizendo: você tem valor. Glória, eu queria lhe convidar para levantar a mão para o céu, pela esta verdade bíblica, e dar glórias ao nome daquele que vive, que vive, que vive, que vive, que vive, que vive, que vive. Eu acho interessante que quem devia saber os meus valores não sabem, e Deus precisa usar quem menos espera para dizer: tem valor. Eu lembro-me que quando Saul estava atormentado pelo espírito maligno, e alguém disse: olha, Saul precisa de alguém que tenha algo de Deus para poder esse negócio mudar. Aí a Bíblia diz que os capitões não sabiam, o próprio rei não sabia, os magistrados não sabiam, os chefes das casas paternas não sabiam. Aí a Bíblia diz: então um dos jovens, não dá nem o nome do rapaz, um dos jovens levantou e disse: eu conheço um, no meio de 7, eu conheço um dos filhos de Jessé, o belemita, que é amoroso, animado, corajoso, valente, sisudo de palavras, e Deus é com ele. Deus é com ele. Pega no braço do teu irmão de novo, balança e diga assim: você tem valor. Você tem valor.
Você não usa grife, mas você tem valor. O cabelo é pichain, mas você tem valor. Oh glória, o sapato é rasteirinha, mas você tem valor. Oh manarachuricanda séria. Tem valor. A escolha de Deus é uma escolha que quando Ele escolhe, Ele já sabe que existe algo em você para ser usado. Mão direita para cima, se puder. Bata no peito para fazer barulho, diga: tem algo de Deus dentro de mim. Escute o que eu vou lhe dizer. Deus não lhe pedirá nada que Ele já não lhe deu. Deus não lhe exigirá nada que Ele já não lhe capacitou. Abraão, sim, Jeová, me dê Isaac. Só pediu depois que deu. Glória. Mulher, sim, declara-me o que tem na tua casa. Não tenho nada. Ah, aliás, tem um vaso com um pouco de azeite. Glória, glória. Quem tem alguma coisa aí para oferecer? Pedro, nada. João, nada. Bartolomeu, nada. Felipe, nada. Aí encostou o menino: seu Jesus, estou com 5 pães e 2 peixinhos, serve? Oh glória. Aí eu paro para pensar, eu queria estar lá, irmão, de espectador, só para ver a cara dos discípulos, todo mundo sem ter nada. E Jesus disse a eles: ó, vocês têm que ter para dar. Glória. E você vai se alegrar agora com o resultado. A Bíblia diz que Ele multiplicou os 5 pães, multiplicou os 3 peixes. Depois da multiplicação, Ele pegou o segundo texto bíblico, deu na mão dos discípulos, os discípulos deu na mão do povo, o povo comeu. E diz a Bíblia, a segunda palavra, que comeu e ficou farto. Aí sobrou 12 cestos cheios. Voltou para a mão de quem? Voltou para a mão de quem? Do menino, meu irmão. Porque a Bíblia diz: quem semeia, colhe. O discípulo não semeou, ajudou a espalhar. Eglamanto, nerra séria. Parece que eu estou vendo um menino. Vou abrir uma padaria. Oh, dê mais um glória. Dê mais um glória. Dê mais um glória. Isto que eu estou dizendo derruba a tese de alguém dizer: eu não sei fazer, eu não posso fazer, eu não tenho condições de fazer. Porque quando Deus te escolheu, Ele já viu que tinha algo em você. Aonde, pastor Braga? Quando Gideão olhou e disse: mas se tu és conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E o que se diz das promessas que nos contaram os nossos pais, dizendo que tu nos trouxe do Egito, tu nos abandonou. E Deus me disse que quando Deus te escolhe, na vida de quem tem escolhido, a escolha de Deus existe pelo menos, primeiro, questionamento. Quem tem escolha de Deus, porque uma coisa é questionar e outra coisa é reclamar. O questionamento faz você entender o porquê das coisas. E observe que Deus não recriminou o questionamento lógico de Gideão, mas mostrou que ele tinha mais coisa do que ele imaginava. Quando Gideão fez os questionamentos dentro do contexto da conversa, porque Deus começou com ele, a Bíblia diz que Deus disse para ele: vá nesta tua força. Perdeu de dar um glória. Deus estava dizendo: moço, você tem uma força aí dentro que tu não sabe. Você que está pensando que não pode ficar no ciclo de oração, pode. Você que está pensando que não pode ficar naquela congregação, pode. Você que está pensando que não vai conseguir pregar, prega. Você que está pensando que não vai conseguir cantar, canta. Porque dentro de você há uma força. Há uma força. Há uma força. Quem pode levantar a mão e dar um glória? Dá um glória. Dá um glória. Dá um glória. Escute isso, a palavra força, entre as suas definições, significa capacidade de produzir,
A palavra força, segundo as suas definições, significa energia para fazer acontecer. Perdeu de dar um glória. A palavra força significa, nas suas definições, capacidade de acelerar o movimento, impulso, esforço, intensidade, capacidade, potência, empenho e autoridade. Quando Deus disse vai nessa tua força, Deus estava dizendo, você é o cara do movimento. E eu lhe provo isso com o texto. A Bíblia diz, e Gideão estava malhando o trigo. Malhando o trigo. Malhando o trigo. E quando você vai para a expressão malhar, é debulhar, bater e dar pancada. É por isso que quando opera devagarzinho, Satanás pita e borda com ele. Porque ele prefere ser prego do que martelo. É por isso que quando eu sou marceneiro de profissão. Quando eu não estou pregando. E de acordo com o prego e a qualidade da madeira, você muda a pancada. Ei, glória. Madeira de pinho você bate devagar porque é madeira mole. Mas quando você pega uns pau d'arco, umas sucupira braba, uns pau de jacarandá, você bota logo um prego de 2,12, pega um martelo de gancho grande. Somente quem pode dar glória. Ai, meu Deus. Pega na mão do teu irmão e diga, bata com força quando precisar. Bata com força quando precisar. Malhe o trigo. Malhe o trigo. Você tem força. Você... Não é uma minoria fazendo zoada na frente de congresso que vai calar a voz da igreja. Abre essa boca para dar glória. Abre essa boca para dar glória. A gente vai bater com força. Aí, obeda. Oh, levante a mão por 30 segundos. Só quem vai malhar trigo. Só quem vai malhar trigo. Só quem vai malhar trigo. Só nós vamos provar que Deus nos deu força para malhar trigo. Escute que eu já estou terminando. Na verdade eu já estou com vontade de dar uma carreira aqui, né? Seu irmão já percebeu. Oh glória. Quando eu descobri que malhar trigo é a capacidade de criar movimento, aí eu me empolguei. Outro dia eu vi um pregador convencional, foi fazer um elogio para o presidente e disse assim, meu íncleto. E um evangelista estava do meu lado e disse, pronto, vou ter que trazer agora dicionário para a igreja. Meu irmão, me perdoe, mas você está falando com um baiano, um soteropolitano de Oxente, Manhinha, Painho. Sabe por quê?
Nada contra, mas outro dia eu estava aqui no aeroporto de Brasília, vim pregar. E o meu horário de voo bateu com a fome. E aí eu disse, não, eu vou comer. Escolhi lá um restaurante, por mais que eu escolhesse, tudo caro. E aí eu fui comer. Quando cheguei na hora que me deram o cardápio, eu não sei inglês, mas você sabe que aqui é um aeroporto internacional. Então tem muita coisa em português e inglês. Quando eu olhei, eu vi mais em inglês e a foto. Escolhi pelo desenho. Quando o garçom encostou, eu perguntei, vai vir assim? Ele disse, vem. Aí mandei pedir. Quando veio um prato branco, alvo como a neve, no centro, um pouquinho de arroz, uma folha do lado, um pedaço de carne, um caldo. Eu disse, meu Deus. Se eu soubesse, eu tinha ligado para o irmão Cláudio para almoçar na casa da mãe dele. Porque comi e não me alimentei e paguei caro. Eu prefiro você chegar no meio da rodoviária, sair na rua assim, nada contra, mas para naqueles restaurantes de beira de caminho, dá assim um cardápio escrito de giz, mocotó, feijoada, dobra. Você pergunta logo à moça, quantos come? Ela diz 2, você diz desce 1 e 2 coca. Sabe o que é que eu estou lhe dizendo aqui, meu irmão? Hoje aqui é mocotó, é feijoada, e é para comer tudo. Quem levanta a mão para dar um glória? Deixa eu correr para terminar. Em quarto lugar, a escolha de Deus não visa observar a sua estrutura. O homem escolhe baseado na estrutura psicológica, estrutura emocional, estrutura socioeconômica, estrutura patrimonial. É bíblico. Quando Eliabe entrou na casa de Jessé, que Samuel olhou, Samuel viu o caba desse tamanho, parecendo Janequine. E Deus também nem perguntou se devia ou se não devia, já foi responder, não é não. Deu-te glória. Aí a Bíblia diz que veio Abinadab. Aí Deus disse, este também não é. Observe, olha como Deus é terrível. Aí Eliabe não é. Abinadab, este também não é. Aí veio Samar, nem tampouco esse. Oh glória, oh glória. Quando todos os 6 passou no não de Jeová, Samuel teve que perguntar, Jessé, sobrou alguém lá em Ceilândia? Oh, eu estou feliz, vai dando glória aí, vai dando glória. Sobrou alguém? Aí Jessé teve que dizer, tem um menor. Que alguém deixe de falar o nome do caçula. Meu Deus. Quando Gideão viu a chamada, Gideão disse, o senhor tem certeza que sou eu? Porque a minha família é a menor na tribo. A minha tribo é a menor das tribos. E eu sou o menor da casa. E a minha família é a mais pobre das famílias. Cada vez a estrutura pior. Ei, glória! Ei, glória! Ei, glória! Só que você tem que entender que o Deus que chama, Ele não olha a estrutura, prepara para dar um glória, mas Ele dá a estrutura, Ele dá a estrutura, Ele dá a estrutura. Aperte a mão do teu irmão e diga assim, ó, Deus tem te dado estrutura, faça o que Ele mandou. Deus tem lhe dado estrutura, obedeça ao chamado. Deus não está olhando para a tua estrutura, se você fala bem ou se fala mal, se você tem ou não tem um vernáculo bonito, se você tem ou não tem um carro do ano. Deus te chamou e as demais coisas vos serão acrescentadas. Escuta o que eu vou dizer. E depois
depois daqui eu paro. Não é porque eu quero não, eu quero horário mesmo. Que eu estou querendo pegar mais. Mas eu vou guardar um pouco porque tem de noite lá, né, pastor Monzaniel? É só para descer pro Penorte. Isso, vai ser forte o negócio. Ó. A estrutura que Deus te escolheu deve ter sido uma das mais complicadas. Por exemplo, quando Amós entrou no templo de Betel para pregar, alguém diz: aqui não. Vai pregar lá do outro lado. Amós diz: é o seguinte, não bole não para não dar problema. Porque eu era boieiro. Ô boi! Boi! Tirava 5 cômodos do pé. Ó para minha mão. Eu estava lá quieto. Ele me chamou e disse: vá pregar lá. E tem outra, não sou profeta, ele é que me chama. E não tenho família de profeta, mas ele disse: vai. Quer ver? A lógica de Saul morrer era Jonatas assumir. Jonatas também morreu, mas Saul tinha outros filhos. E nem assim Deus botou mais ninguém da família de Saul. Aí pegou o Davi, que não tinha descendência, que não tinha histórico, e botou na obra. Aí o Senhor diz no capítulo 89, versículo 19 do livro de Salmos: escolhi um jovem e o exaltei, achei a Davi glória. Com ele o meu braço o fortalecerá, o inimigo não o vencerá, e eu encherei de glória, de glória, de glória. Escute. Josué vai entrar em Jericó. Antes de ir, Josué manda 2 espias. Os espias iam cair na mão do povo de Jericó. Raabe a prostituta. Raabe o quê? Diga mais alto. Olhou, pôs os dentro de casa, os guardou e disse: já estamos sabendo que aonde vocês passam, o vosso Deus dá vitória. Aí Raabe fez um pacto com eles: guardá-los-eis e vocês me guardam. Ele disse: está fechado. Agora você tem que ter uma marca. Se essa marca não tiver contigo, a gente não protege. Qual é? Bota um fio de escarlate na janela. Glória. Glória. Raabe guardou, a prostituta guardou o fio de escarlate. Isso foi no capítulo 2. No capítulo 6, na hora da invasão, Josué disse: entra, quando nós dermos o grito, o muro vai cair. Depois que cair, a gente entra, não deixa ninguém, a gente vai fazer uma bagaceira lá. Agora, Raabe, a prostituta que a gente fechou um acordo, guarde ela e a família. Segura. A Bíblia diz que Raabe entrou na genealogia de Cristo. Está na Bíblia. Ruth não fala de Raabe. Ruth diz: Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, e Obed gerou Jessé. Não cita no Velho Testamento o nome de Raabe. Por quê? Porque é dos critérios do Velho Testamento acerca da mulher. Mas quando você vai para Mateus capítulo 1, versículo 5, onde Jesus chegou para valorizar a mulher, já diz assim: e Salmão de Raabe deu Boaz. Ah, dá outro glória. Sabe o que é que meu Deus está dizendo? Eu não estou nem aí se era prostituta, se era ladrão, se era traficante. Depois que eu entro, pegue na mão do teu irmão, aperte com força e diga: está entendendo? Está entendendo? Está entendendo? Está entendendo? Está entendendo?
Pode não ter dinheiro, mas Deus te escolheu. Pode não ter carro, mas Deus te escolheu. Pode falar, entra para dentro, sobe para cima, mas Deus te escolheu. Pode ter um paletó para reunião e outro para o culto de oração, mas Deus te escolheu. Pode não ter creme de natura para o cabelo e nem perfume caro para a pele, mas meu Deus manda dizer, eu te darei a estrutura, porque eu tenho chamada, eu tenho chamada, eu tenho chamada. E em último lugar, a escolha de Deus é participativa. Deus não manda você só. Perdeu de dar glória. Deus não manda você só. Perdeu de dar outro glória. Vou dizer de novo, Deus não manda você só. Vou dizer de novo, Deus não manda você só. Vou dizer de novo, Deus não manda você só. Vou dizer de novo, Deus não manda você ir sozinho. Gideão, certamente eu irei contigo. Aperte a mão no teu irmão e diga, você não está só nessa obra. Você não está só nesta batalha. Você não está só nesse ministério. Você não está só nesse negócio. Se Deus mandou, Ele vai contigo. Se passarem pelas águas, elas não te submergirão. Se passarem pelo fogo, as chamas não arderá em ti. Porque eis que eu te tomo pela mão direita. Não temas, porque estou contigo. Não te assombre, porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo, eu te esforço, eu te sustento com a destra da minha justiça. E eis que envergonhados e confundidos serão todos que se levantarem contra ti. Tornar-se-ão como nada, Uria Calavachanuia, e como algo que não existe. Porque eu, Senhor teu Deus, te pego pela mão direita e te digo, Ceilândia, não temas, porque eu te ajudo. Dê um abraço e teu irmão diga, tu não está só. Dá um abraço e diz, não está só. Fica de pé, se possível, pastor, me permita isso. Dá um abraço e diga, tu não está só. Tu não está só. Tu vai vencer esta batalha. É uma boa hora para dar glória. É uma boa hora para falar em mistério. É uma boa hora para dar glória ao nome do Senhor. Se entrar na cova, não entra só. Se entrar na fornalha, não entra só. Se for para o deserto, não vai só. Se for para a batalha, não vai só. Se enfrentar os inimigos, não enfrenta só. Escute isso. Eu vi o pastor Josué Brandão contar essa história. E do dia que ele contou, eu nunca esqueci. Ele conta que havia um pastor lá da África do Sul, cidade Moçambique. Um pastor negro, muito usado por Deus, mas que estava enfrentando uma grande oposição dos africanos por causa do candomblé. Vocês irmãos sabem que a África foi que exportou essa questão afro no sentimento da religião para o Brasil. E estava tendo um congresso mundial do satanismo naquele local. E eles já tinham dado uma surra no pastor, uma vez. Já tinham derrubado uma das igrejas do pastor, que lá, como o pastor Itamar Fernandes, que é um pastor da Bahia, que está na África, no projeto Peniel. As igrejas que ele constrói lá são igrejas de 3 mil reais, você constrói com 3 mil reais, mas são igrejas feitas com madeira e com zinco. E essa igreja que ele tinha era mais ou menos desse tipo, derrubaram essa igreja também. E Deus chegou para ele e disse assim, meu filho, entre em oração, porque eu te usarei ainda esses dias. De repente, quando começou o congresso, ele foi orar e disse, Deus, eu não aceito que o meu país se torne palco de exibicionismo de demônios. Faça alguma coisa. E Deus chegou no pé do ouvido dele e disse, meu servo, ainda hoje eles vão precisar de ti.
permaneça em oração. Ele era um pastor baixinho, pequeno. De repente a filha da presidente do Congresso Mundial de Satanistas faleceu. E ela pegou a filha e levou para o palco do congresso. E disse: clamem agora pelos seus guias, pelas suas entidades, pelos seus orixás, para que eles ressuscitem a minha filha. Porque se a minha filha não ressuscitar, o congresso está acabado. Eles começaram a gritar. Gritaram pelos orixás, pelos demônios. Um peso negativo caiu sobre aquele país. Conta o pastor Josué que naquele momento, quando não teve nenhum resultado, a presidente chamou um dos seus desempregados e disse assim: vai lá na casa daquele pastorzinho que a gente deu uma surra outro dia. E manda chamar ele. Porque se o Deus dele resolver, ei glória, ei glória. Quando ele estava, quando ele estava orando, alguém bate na porta. Antes de ele levantar, Deus disse: levanta e não diz nada, porque eu sou contigo. Quando ele olhou na porta, os africanos diziam: a minha chefa mandou lhe buscar. E ele pensou: mas Deus, eu sou pequeno. E Deus disse: mas eu sou grande na sua vida. Levaram ele. Quando ele chegou lá, aproximadamente 20 mil satanistas no meio daquele congresso. E ele pegou a menina e a mulher disse: se o teu Deus resolver esse problema, eu acabo o congresso hoje e você é membro da sua igreja. Deus é contigo. Deus, ele conta que pegou a menina nos braços e fez a seguinte oração: Deus, esta é a melhor oportunidade que tu tem de provar ao povo de Moçambique que tu é Deus. Ressuscita essa menina, Jesus. Alabacandacé. Pastor Josué conta que quando ele estava acabando de falar, a menina começou a tremer no braço, caiu em pé. Oh, glória! Quando a menina caiu dos braços do pastor, em pé, todo o congresso dobrou o joelho e gritava em uma voz só: só o Senhor é Deus! Só o Senhor é Deus! Só o Senhor é Deus! Só o Oh! Diga para o teu irmão de novo: Deus é contigo! Deus é contigo! Ele vai contigo, 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 ele vai contigo. Toda arma preparada contra esta igreja não vai prosperar. Pegue na mão de alguém, pegue na mão de alguém, pegue na mão de alguém. Meu Deus, que presença gostosa. Oh, halaicho mikandase. Urimikandasséria. Eu não sei as lutas que você está passando na igreja. Eu não sei as oposições que você está passando no teu ministério, mas meu Deus me deu a oportunidade de lhe dizer nesta tarde que a chamada que Ele tem na tua vida, Ele é contigo. Ele é contigo. Não pare, não olhe para trás, não desista, não entregue a igreja, não entregue o cargo, não abandone a chamada. Deus vai provar ainda este ano. Deus vai dar sinais ainda esse ano que tu não está nesse negócio à toa. Deus tem um propósito. Diga comigo: Deus, prova que tu me escolheu, que a chamada está de pé, e me enche do teu poder. Agora, 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 abra a boca, mão de glória, receba, 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 receba. Urabada canta mandaracha, urimida candaraia séria, urimida candaraia.
Minaia, enche ele, Jeová, enche ela, Jeová. Usa o teu servo nessa cidade, usa a tua serva nessa cidade, usa na congregação, meu Deus, os pastores que estão aqui na minha retaguarda, meu Pai, dê graça a eles, dê graça a eles. Abençoa o presidente desta igreja, abençoa os obreiros, a diaconisa. Receba poder da parte de Deus. Era cancha minaia xúria, arimino me canto minia sé, aiomina ceia, canto biti que deixa. Se você puder, oh glória, dá um abraço em alguém do teu lado e diz a ele: tu és chamado por Deus. Isso, dá um abraço nele aí. Os obreiros aqui em cima façam o mesmo. Dá um abraço aí na galeria, dá um abraço aí na portaria, dá um abraço aí em nome de Jesus. Entrega uma profecia para ele, entrega uma profecia para ela, entrega algo de Deus. Oh glória, oh glória. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que vá, e ao teu lado para te guiar.